Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, agradecer a galera que tem se inscrito esses dias aí. Veio um monte de gente pro canal, aí foi bem legal assim, eu tô muito feliz assim, quanto mais gente vai se inscrevendo, melhor vai ficando para esse projeto aqui de melhorias, né, de visibilidade, né, pedir para as pessoas comentarem o que acham dos vídeos, dar a sua opinião, né. Estou arrumando minha barba, primeiro vídeo do dia. Hoje no Sexta Sombria, com mistura de eu recomendo, o documentário saiu agora, na verdade saiu sexta-feira, eu tô gravando hoje no sábado, então vai ser sexta-feira passada, né, que esse vídeo vai sair aqui. É a série Os Filhos de Sam, Loucura e Conspiração. Em inglês ele tá Descent of Evil, tá? E também, ai, como é que é o nome do livro aqui? The Ultimate Evil, tá? Do que vai tratar essa série? Ela vai tratar do Son of Sam, tá? Que eu já fiz um vídeo aqui explicando a história do Son of Sam. Essa série, então eu vou colocar aqui no Sexta Sombria por ser relativo a um serial killer. Mas, na verdade, esse documentário é mais sobre o Murray Terry, que é um repórter que escreveu um livro, fez uma investigação sobre o Son of Sam, sobre o David Berkowitz, que traz uma série de novas visões do caso. O Felipe Marticello, inclusive, ele tinha, nos comentários do vídeo do Son of Sam, levantado essa teoria, né, que vai ser abordada nesse livro. Então vamos lá. Então hoje eu estou fazendo um Sexta Sombria. O fio condutor é a história do David Berkowitz, tá? Então a gente vai trazer novas ideias e visões sobre o caso, né? Um desdobramento que teve em cima desse livro escrito pelo Murray Terry. O que acontece? Então, se você analisar, o protagonista dessa série é o Murray Terry, contando como que ele vai ter um caminho parecido com aquele filme que eu falei do John Wayne Gacy, do rapaz que vai investigar, que vai entrevistar o John Wayne Gacy. Ele começa a falar que é a última vítima, né, que o rapaz cometeu suicídio. Aqui não vai ter o suicídio do Murray Terry, mas ele vai acabar sucumbindo a uma obsessão que ele acabou criando na teoria dele sobre o Son of Sam. Então o que vai envolver? Ele vai ligar o Son of Sam ao Charles Manson, né? Então, qual é a linha que ele vai desenvolver? Que o Son of Sam não cometeu os crimes sozinhos, tá? Aquela entrevista que eu falei que era da Igreja Batista é uma entrevista conduzida pelo Murray Terry. Ele vai ter duas grandes entrevistas, mas eu vou falar disso mais na frente. E a Igreja Batista usou quando o Son of Sam se converteu. Por isso que eu peguei essa entrevista de um jeito errado. Na verdade, quando eu vi esse documentário, eu entendi o contexto daquela entrevista e era diferente de onde eu tinha conseguido, tá? Quando eu consegui a entrevista, tava lá, quem estava disponibilizando aquilo era a Igreja Batista e estava falando da conversão dele. Mas por que a Igreja Batista usou isso? Justamente por causa da história que vai ser muito louca. Então, vamos voltar. Tem os crimes do Son of Sam, para quem não sabe, no final dos anos 70, ele começa a sair aleatoriamente às ruas e atirar em pessoas com uma Bulldog 44, uma pistola Bulldog 44. Tanto que ele era chamado de Killer of 44, o assassino da 44. Ele vai mandar uma carta, a primeira carta que ele manda para o chefe de polícia lá, para os jornais, e ele vai pedir para ser chamado de Son of Sam. E aí ele vai colocar uma lista de nomes aleatórios. Uma coisa que é assim, então vamos aos dados técnicos da série. A série saiu agora, tá? É de 2021, na Netflix. Ela tem 4 episódios. Muito bem apresentado. Eu estou gostando muito desse esquema da Netflix de recontar as histórias dos serial killers
ou vendo a questão das vítimas, tirando essa romantização em cima do serial killer, que eu acho que é uma coisa que é muito legal, muito importante pra gente não se regozijar na morte das pessoas, né? Morreram 6 pessoas em 13 ataques que ele fez. E aí, o que vai enfocar o documentário? A partir das cartas, e assim, ele é muito bem editado, ele é dinâmico, são episódios longos, né? Dá 1 hora cada um praticamente, assim, mas tá na medida certa. Não tem nem muita informação desnecessária, mas ele vai fazer uma discussão muito interessante em cima do Son of Sam. E vai trazer novas ideias dentro do caso. E aí, o que acontece? Esse repórter, ele vai fazer uma investigação e a partir dos nomes que aparecem na lista de uma das cartas do Son of Sam, ele vai atrás disso. E ele começa a investigar porque o que acontece? O dono do cachorro que o David Berkowitz dizia que o fazia cometer os crimes se chamava Sam. Por isso que o seriado vai chamar Sons of Sam, ou seja, os filhos de Sam. O Sam era o vizinho e dono do cachorro, o qual o David Berkowitz dizia que era Beelzebub, falando para ele que era uma entidade de 6.000 anos atrás. O primeiro episódio ele vai mostrar detalhadamente a história dos crimes, a abordagem dos crimes, como a gente teria a imagem do Son of Sam. E a partir do segundo episódio, você vai começar a investigação do Murray Terry no sentido de investigar as associações que tinham sido feitas. Então ele vai chegar à conclusão, e mais lá na frente, naquela entrevista que eu falei, que o David Berkowitz não cometeu o crime sozinho. Ele fazia parte de um grupo, de um culto satânico, tá? Que esse culto... Eu achei a ligação com o Charles Manson muito forçada, tá? Porque o que ele vai defender na teoria do livro dele? Que existia uma conspiração de seitas satânicas de cometerem crimes. E aí nós vamos ter 3 associações diferentes. O caso de uma moça que foi morta numa igreja, ela foi violentada com velas, um crime que tinha um simbolismo de satanismo, que vai aparecer no meio da história, os crimes do Son of Sam e os crimes do Manson. Por quê? Eles vão colocar aqui no detalhe, vai ter uma igreja satânica, então vai contar a origem dessa igreja satânica, que chama O Processo, The Process, como que ela vai influenciar. Ela acaba em 74, e aí o David Berkowitz fez parte de um desdobramento diz, né, que ele fez parte de um desdobramento dessa igreja. E essa igreja chama The Children, as crianças. Esse grupo se reunia, né? Então vai ter. Aí ele vai mostrar as investigações, as associações. Por quê? Os 2 filhos do Sam, que eram vizinhos do David Berkowitz, faziam parte desse grupo. E eles vão morrer de forma suspeita. E aí, todo mundo que é associado a essa história do Son of Sam, do David Berkowitz, começa a morrer de forma suspeita quando aparece. Tanto que o David Berkowitz aceita dar entrevista. Essa entrevista, ela vai ter ela não vai ser 100% considerada. Por quê? Porque eles vão... O Murray Terry, ele começa a investigar isso. E ele começa a associar essas pessoas. Então ele vai criar a teoria que o David Berkowitz não cometeu os crimes sozinhos. Que esses crimes eram para essa seita, era para criar o caos dentro daquela ideia do Manson, tá? Essa vai ser a associação mais próxima que você vai ter do Charles Manson. Uma coisa que eles vão tentar, eu achei meio forçado, é que o Charles Manson tinha participado de algumas reuniões, os caras, os vizinhos, esses amigos, os filhos de Sam, porque eles são filhos do vizinho do David Berkowitz, que teriam ajudado no crime para essa seita, eles teriam participado de uma festa junto com o Charles Manson. Então eu achei a associação com o Charles Manson mais sensacionalista para trazer vislumbre para a história, visibilidade,
do que agregar a história. Mas ele vai investigar, então ele vai ver um círculo de pessoas em volta dessa questão do satanismo, e aí ele coloca que o David Berkowitz cometeu os crimes junto com outras pessoas. Eles vão fazer uma série de investigações mostrando que era impossível uma pessoa só ter cometido o crime sozinho e ter se movimentado e tal. E um dos crimes, e aí vai ser um outro desdobramento muito louco, foi para fazer um snuff filme para e esse cara que teria feito o snuff filme vai ser assassinado depois também para um produtor de Hollywood, que também vai ser assassinado depois, só que esse cara vai ser o ponto onde a história vai dar problema. Por quê? Vão descobrir que na verdade ele foi assassinado por questões de dinheiro, de drogas, e que não teria nada a ver com essa ideia do satanismo, mas que ele era um cara hedonista, ele foi acusado de estupro, né, umas coisas muito loucas assim. Então a série é muito interessante e ela tem desdobramentos assim cada vez mais malucos e fantásticos, né? De casos reais, e as pessoas vão morrendo, e você vai começando a ficar... E você vê que o Berkowitz ele tem um medo de contar. Só que aí vão ter dois problemas pro Murray Terry. Ele vai ficar tão obcecado... um ator faz narrando como se fosse ele falando na série, entender que quando a série foi feita ele já tinha falecido, né? Vai ter a esposa, os amigos, e as pessoas vão contando durante a série como que essa obsessão dele em provar essa tese que ele colocou no livro e lutar contra a polícia e ir atrás vai consumir a vida dele. Ele vai começar a beber, ele vai começar a perder um pouco o foco das coisas. E aí ele vai adoecer e falecer. Por quê? Vai chegar um momento que ele vai ter uma super exposição e vai pegar bem aquela transição nos anos 80, que eu comentei em alguns vídeos, que começa aquela coisa do satanismo nos Estados Unidos, qualquer coisa se associada ao satanismo, de busca, e ele começa a participar de muitos programas e ele perde o tom do que ele propõe no livro. Então ele fica tão obcecado em tudo ser em volta dessa conspiração ocultista satânica, que as pessoas começam a perder o crédito na pesquisa dele e do livro dele, The Ultimate Evil. Então ele vai ter uma... E quando ele entrevista o Dave Berkowitz, nessa primeira que eu falei, que até a Igreja Batista usava essa entrevista justamente pelo enfoque do satanismo, o Dave Berkowitz assume que parte do livro está certa, que ele só teria cometido um dos ataques, que os outros ataques ele participou, junto com esses dois rapazes que seriam o filho do Sam, o vizinho dele, o dono do cachorro, que morreram, um cometeu um suicídio, e o outro sofreu um acidente de carro também muito estranho. Então essa coisa da conspiração ela fica muito forte, né? Mas aí vai muito de como você quer ver. E quando tem a resolução do crime do produtor... porque onde o produtor foi assassinado tinha uma Bíblia perto, com gravado uma frase que dava um duplo sentido, assim, então, de perseguição. Então o Dave Berkowitz ele coloca muitas vezes que quem trair essa seita vai ser perseguido e executado. E coincidentemente, essas pessoas, quando vão chegando nelas, elas vão sendo executadas. O cara, por exemplo, que teria filmado o ataque à mulher que é judia, que a menina morreu e o cara levou... e o cara, o vilante, né? Então, assim, é muito intenso, muito interessante. Aí você vai ter, só que aí então ele começa a fazer programa do Geraldo Rivera, que começa a ficar uma coisa muito sensacionalista, e a pessoa começa a desacreditar, o pessoal começa a desacreditar da pesquisa dele. E a polícia de Nova York não aceita as provas que ele apresenta, porque muita coisa corrobora, né? E o interessante nesse seriado é que quando as pessoas falam, começou a forçar demais, tal, e depois que ele tinha morrido, o seriado termina
aquela moça que eu falei que ela foi executada na igreja, ele defendia que o cara que tinha cometido o crime era o vigia que disse que encontrou o corpo, da faculdade, que encontrou o corpo dessa moça dentro da igreja. E ele defendia que esse cara tinha cometido o crime e que ele fazia parte desse culto satânico. E aí todo mundo fala, não, estava viajando. E o seriado termina com a invasão da casa desse senhor e ele cometendo suicídio, porque tinham descobrido que realmente ele era o assassino. E dentro da casa dele tinha um livro do Murray Terry. Então, assim, é muito legal, muito interessante. Eu acho que muita coisa tem a ver, mas eu meio que concordo um pouco com o que as pessoas vão colocar, as pessoas próximas a ele. Ele ficou numa obsessão tão grande de provar que ele estava certo, que talvez ele tenha perdido o foco, e muita coisa que ele descobriu estava correta, mas que o crime em si fica meio perdido, assim, e a teoria da conspiração começa a ficar mais forte que tudo. Mas eu recomendo Os Filhos de Sam, né? Deixa eu só de novo o nome da série aqui, Loucura e Conspiração. O livro dele, The Ultimate Evil, é uma referência, assim, mas tomar um pouco de cuidado com isso. Vai ter um grupo que vai se reunir, inclusive com uma das vítimas, né? Do Sam, que vai começar a pesquisar. Eles se reúnem até hoje, mesmo depois da morte do Murray Terry, para ver eles entrevistaram um monte de gente, tem muita gente que corrobora, né, que participaram desses cultos satanistas e tudo mais. Então é bem legal, bem interessante assim, e dá uma visão bem ampla da história do Dave Berkowitz também, né? O Dave Berkowitz, você fica naquela, ele tá usando isso para se eximir dos crimes e tentar, porque aí ele teria cometido 2 dos outros crimes, mas ele disse que ele participou disso e que tinham outras pessoas com ele. E num determinado momento, tem uma segunda entrevista que o Murray Terry vai fazer com ele, que o que o pessoal critica é isso, ele força demais para encaixar a narrativa dele na entrevista do Sam e do Dave Berkowitz, e aí fica meio... você começa a sentir que a indução está muito forte do que ele tem que falar. Ok? O poema de hoje. Então, eu recomendo, série da Netflix, muito legal, assim. Uma pena, né? É o que eu sempre falo das histórias de serial killer. Como a gente vai olhar isso? Do ponto de vista documental, narrativo, né? Não, que legal, o cara matou um monte de gente, tá preso porque ele tinha uma história muito louca, satânica. Meu, os desdobramentos da história são assim, você vai ficando doido. Eu tenho um vídeo produzido pela Igreja Batista que até eu copiei do VHS, eu passei para DVD, que eu tinha um gravador de DVD, chama Satan Worship, que pega muito esse momento, né? Que tinha o Ozzy, o Slayer, o Iron Maiden sendo perseguido por isso, Dungeons and Dragons. Então vai ter um momento que ele vai voltar e vai pegar bem essa época assim que eu comentei, né? Que até no 1984 do American Horror Story eles vão fazer uma referência legal. O poema de hoje é Excesso, tá? O excesso pode até ser o caminho à sabedoria, como disse Blake, mas cobra um preço altíssimo. Por isso mesmo, fico com a outra citação, a da modernidade. A ignorância é uma bênção. Qual é o problema apontado? E muitas vezes a gente comete isso. Ir a fundo de algumas coisas ou tomar certas ideias, conceitos, obsessões, nesse sentido, de se tornar uma obsessão, de perder o parâmetro do que você está vendo, do que você está fazendo, e você perder totalmente o foco do que você está fazendo. E é o que vai ficar colocado pro Murray Terry dentro dessa ideia aí do documentário. Que talvez, se ele tivesse sido menos obcecado com a busca dele, talvez ele conseguisse enxergar melhor o que ele estava procurando.
Vai saber. Grande abraço, diz aí o que você achou do vídeo, se você já conhecia essa história, se não conhecia, o que achou dela, o que você pensa do Son of Sam, o que você pensa do serial killer. Deixa seu like, seu dislike, se inscreva, aciona sininho, indica para outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.